Sabe quando você realiza um desejo, realiza um sonho, mas logo você não tem energia suficiente para manter esse sonho, ele vira um pesadelo, ele vira uma insatisfação? Hoje eu vim falar sobre esses sinais que faz com que a gente vibre na energia da escassez. Sinais que faz com que você atraia mais escassez. E eu vi aqui muitas pessoas que experimentaram, que experienciaram esses sinais, que vivem esses sinais, que vieram para cá para viver uma vida diferente, para viver uma abundância e não conseguiram se manter nessa energia, né? Porque, como eu já expliquei no vídeo que eu gravei aqui, outros vídeos que eu gravei aqui, às vezes nós não temos energia para se manter naquele lugar, né? E quando você vai para um lugar que você não tem a energia da abundância, você acaba por não conseguir se manter. Às vezes é um trabalho, você está no trabalho, o trabalho te traz uma abundância financeira, te traz uma liberdade, né, de tempo, mas algo acontece para você não se manter naquele lugar. Por que isso acontece? A energia que você não tem. Às vezes você entra num relacionamento, a pessoa é muito boa, é muito legal e tal, mas não, eu não consigo ficar com aquela pessoa e tudo dá ruim, tudo dá errado para me separar daquela pessoa. Você ganha qualquer coisa ou compra alguma coisa, compra uma casa, compra um carro e tudo dá errado para você não se manter com aquilo que você comprou, não se manter feliz ou vira uma bola de neve, né, de financeira, né, de dívidas. Isso faz com que você não consiga se manter, né, na realização dos seus desejos e seus sonhos. E um dos sinais que eu vivia aqui em Portugal, logo que eu vim para cá, que me fez eu me manter da escassez, e quando eu falo de escassez, eu falo de escassez financeira, eu falo de escassez emocional, eu falo de escassez de trabalho, né? Então, um dos sinais que quando eu vim para cá me manteve na escassez de saúde, de insatisfação, de alegria, foi a reclamação, né? Eu reclamava todos os dias porque eu estava insatisfeita, porque eu queria voltar a energia de escassez que eu tinha não permitia que eu continuasse nesse lugar que é bonito. Um lugar tão bonito como é a Pova, eu me sentia escassez, eu me sentia triste, angustiada, porque eu me sentia sozinha, porque eu me sentia longe da minha família e não tem nada a ver, e não tem nada demais sentir saudade da família. Mas ao ponto de você deixar de viver uma vida próspera, saudável, abundante, feliz, por causa, a minha crença falava que eu não podia ficar aqui, eu estava insatisfeita aqui, por causa da minha família que estava no Brasil, porque eu amava a minha família. E quem é que vive de amor? A gente vive sim, a gente pode se falar pelo WhatsApp, é como lá, a gente tem família, mas não está agarrada na família a vida toda, né? As pessoas têm a sua rotina, têm o seu trabalho, mas a minha angústia de estar aqui fazia com que eu sentisse muita saudade de estar com a minha família, como se eu ficasse agarradinho, como se fosse aquela união, sabe? Todo mundo o dia todo agarrado, e não era, cada um tinha os seus desafios, cada um tem os seus problemas para resolver, mas na minha cabeça, estar longe da minha família não estava bom. E eu queria voltar para viver num lugar que é o Brasil. Eu não estou falando, quando eu falo desses vídeos, né, que eu estou feliz aqui em Portugal, não quer dizer que eu não amo o Brasil. Eu amo sim o Brasil, né? Já fiz viagem para o Brasil, mesmo estando aqui, fui e voltei. Eu amo o Brasil, eu amo minha família, mas o que eu quero trazer aqui, que muitas vezes a gente não banca a energia da satisfação, da alegria, do prazer, quando você está numa vida boa, né? Tem família, sim, tem minha família que está lá, tem minha família que está aqui, né, que é meu filho, e tem meu sobrinho que já veio e voltou, mas o que eu quero dizer com isso não é menosprezando o Brasil, e nem é dizendo assim, tem riqueza, mas tá infeliz porque está longe da família. Tem muita gente que traz isso, né? Tem riqueza, mas é infeliz. Mas por que é infeliz? É a crença. Por quê? Posso viajar ao Brasil, posso ver minha família, posso estar conversando com a minha família, porque minha família não tem obrigação de resolver as minhas questões pessoais, as questões financeiras, de me dar uma vida boa, né? Minha família não tem, quem tem que fazer sou eu. Então, por que eu não conseguia sentir feliz com a minha realização de morar fora, de morar num lugar tranquilo, de poder dar uma estabilidade emocional para o meu filho?
uma estabilidade financeira para o meu filho, né? O que era melhor quando colocava na balança? Estar lá na família só por estar, uma vida de escassez, de violência, né, ao redor, ou estar aqui e poder usufruir de tudo, de toda a beleza que tinha, né? Então, eu ficava o tempo todo reclamando de tudo, reclamava do tempo, né? Como vocês estão vendo hoje aqui, tem um nevoeiro alto, né? Mas tá quente, não tá frio. Eu tô aqui, ó, tô sem calça, tô só de calção, de short, né? Mas eu reclamava do tempo. Época de verão, que aqui fica mesmo muito cheio de gente, eu reclamava que tinha muita gente, estava sempre reclamando, né? Mas é porque essa reclamação também reclamava do pai do meu filho o tempo todo. Essa reclamação vinha do quê? Da insatisfação, da crença, a energia que queria fazer eu voltar para a escassez, voltar para o mínimo, né? Então, essa energia que fazia eu estar reclamando. Então, eu me policiava. Quando eu comecei a entender, quando eu comecei a entender sobre energia, comecei a policiar aquilo que eu estava falando, né? Para mim não estar atraindo mais do mesmo. Mesmo estando aqui em Portugal, viver escassez. E eu vejo muitas pessoas, não só que saem do Brasil, não só para Portugal, mas para vários outros países do mundo, tem tudo para viver uma vida próspera, saudável, abundante, feliz e vive a escassez, vive a falta de alimento, falta de trabalho, falta de saúde, porque o comportamento, né, que atraía mais o mesmo. Então a reclamação, reclamar de tudo, fazia com que eu me conectava ainda com mais satisfação e a escassez vinha na insatisfação, né? Escassez de alegria, escassez de prazer, é isso que eu atraía mais quando eu estava na reclamação. E eu vejo as pessoas que continuam na reclamação e continuam a atrair escassez financeira, escassez de alimento, né? Fica aqui nos grupos de brasileiros pedindo comida, porque não tem comida para aquele mês. Já vi pessoas ser mandadas embora de casa porque não podia pagar o aluguel, né? Tá morando dentro do carro. Então, esse e vários sinais, né, que faz com que a gente atraia mais o mesmo, um deles é a reclamação. Uma outra coisa também que fazia eu viver na escassez de satisfação era me comparar com a vida do outro, né? Olhar lá para as pessoas, até mesmo as pessoas que são brasileiros, que vivem aqui e que têm uma vida financeira superior à minha, né? Que estava ali em situações que eu desejava também, né? E sem reparar que cada um tem o seu jeito de viver, cada um tem a sua prioridade. Se a pessoa vem para cá, a prioridade dela é investir em roupa de marca, é investir em viagem, é investir em gastos, né? Porque quanto mais você ganha, quanto você ganha muito e gasta muito, você não tem nada, não cria uma estabilidade financeira. E aí, eu às vezes ficava reparando isso, e depois eu via que a pessoa tinha dia que não tinha dinheiro nem para comprar um café. Então, e eu ficava me comparando muitas vezes. Ai, que fulana faz isso. Ai, que o marido de fulana faz assim. Ai, que... né? Então, olhar para a vida das pessoas na internet e se comparar com a vida delas é um tiro no pé. É um tiro no pé porque a pessoa mostra, às vezes, aquilo que ela não tem, né? Então, às vezes eu fazia isso, né? Lá naquele ato de reclamação, uma das coisas que eu fazia era me comparar com pessoas que estavam vivendo aquilo vivendo aquilo, né, que eu queria naquele momento e eu não podia viver aquilo naquele momento. Então, isso baixava muito a minha energia, me conectava ainda com mais escassez de satisfação, escassez de saúde, escassez de alegria. E é claro que também vem a questões financeiras também acaba por aparecer quando você se compara com a vida do outro. Menos você tem, mais pessoas vão surgir na sua vida para você se comparar com a vida dela. E aí menos você vai ter para mais você se comparar com as outras pessoas, porque isso fica ali no piloto automático negativo, né? Então você acaba por atrair mais o mesmo quando está se comparando com as pessoas na internet. E eu parei, inclusive, de seguir pessoas que eu achava que a vida delas era mil maravilha, que ela era feliz, que ela era isso, que ela era rica. E no fundo a gente acaba descobrindo que não era,
né? Então eu fui entendendo isso, fui percebendo, né, essas questões. E é claro que o Ho'oponopono vem me ajudando a fazer isso, né? O Ho'oponopono, fazer o Ho'oponopono, veio abrindo meus olhos para muitas coisas. E um deles foi entender que você ficar seguindo pessoas na internet achando que a vida dela é muito melhor do que a sua, é um tiro no pé. E foi isso que eu entendi. E teve pessoas que eu parei de seguir para parar com esse pensamento de que, nossa, fulano viajou, nossa, fulano está com isso, fulano fez festa, nossa, fulano está com a família, né? Então, parei de seguir pessoas para mim parar de criar esses pensamentos e ainda não me conectar com mais situações negativas como essa. Então, isso para mim fez muito sentido quando eu parei, né? E cada vez mais, quando eu atendo pessoas, né? Eu já atendi, já fiz terapia individual, eu percebo muito esse padrão de sentimento de inferioridade, a pessoa se comparar muito com o outro. Isso é um tiro no pé, porque acaba fazendo com que você se conecte mais com essas situações e baixa mais ainda a sua energia e se conecte com a escassez. Outro sinal que me deixava aqui na escassez, né, de emoções, de escassez de conseguir me conectar com aquilo que eu queria, era só enxergar problema, né? Eu já ensinei aqui uma técnica, quando você tiver algum problema, você usar o ainda bem que, né? Eu não entendi essa técnica, não conhecia essa técnica ainda. Quando eu tinha problema, por exemplo, eu tive grande problema para fazer os meus documentos, né? Porque não tinha vínculo empregatício, não era casada com o pai do meu filho, então eu sentia muitas situações que impediam de eu ficar aqui em Portugal, né? Mesmo meu filho sendo filho de português, mesmo ele tendo o cartão cidadão dele, eu não tinha muitas questões ali que nós precisamos contratar um advogado para resolver, porque se fosse eu fazer os documentos, eles poderiam até me mandar embora e segurar meu filho aqui. E aí nós tivemos umas dificuldades para poder conseguir fazer meus documentos. Hoje tem, né? Hoje eu tenho meus documentos tudo certo, mas eu vivia reclamando. Primeiro porque eu dependia que o pai do meu filho fosse fazer os documentos, que ele fosse comigo. Primeiro que eu não entendia nada, e segundo que eu precisava mexer nisso. Ele sempre falava assim, você não vai trabalhar, você não precisa trabalhar, então não se preocupa com o documento, a polícia não te leva embora por causa do Matias, né? E ele vivia assim, eu vivia chateada com isso, porque ele estava sempre viajando e ele não tinha tempo, ele tinha que parar um tempo para poder resolver essa questão. E ele não estava muito disposto a fazer isso logo, demorou muito para fazer. Então eu vivia reclamando, e depois eu fui entender por que ele demorou para fazer e por que foi tão difícil eu conseguir meus documentos. Porque eu só enxergava problema, porque de fato eu não precisava dos meus documentos, né? Porque de início, porque eu tinha optado por cuidar do meu filho até ele ir para a primeira série. Eu não coloquei ele na creche, não coloquei ele com ama, né? Então até hoje eu nunca realizei nenhum trabalho fora. O trabalho que eu faço é o meu trabalho que eu faço online, que eu faço no meu tempo, né? Na hora que dá, no dia que dá. E então assim, eu não precisava de ir para a empresa procurar serviço, então eu não precisava de documento naquela época para isso, né? E eu só olhava assim, o lado ruim, que se a polícia me pega, eu ficava assim, sabe? Só reclamando da situação. E aí, depois que eu fui entendendo, fui fazendo técnica para limpar essa energia, para limpar, porque eu não me sentia pertencendo a este lugar de riqueza, por isso que eu tive tanta dificuldade de conseguir meus documentos. Isso eu fui entender depois, né? Eu não fui entender isso logo não, fui entender isso bem depois. E aí o que acontece? Eu fui limpando, fui entendendo, fui parando de reclamar, fui parando de falar, fazendo Ho'oponopono, fiz a técnica 33 vezes 3 e fui, né, fazendo aquilo que era necessário, que eu fui aprendendo com o Ho'oponopono e com a limpeza energética e os caminhos que foram se abrindo para mim em relação à minha energia. E aí eu fui limpando e as coisas foram caminhando de um jeito muito mágico, né? A advogada pegou, fez tudo, não tive que fazer nada. No dia que eu fui lá, que tinha que enfrentar uma fila, até a fila a advogada enfrentou. Eu não precisei enfrentar fila nem nada. Foi tudo muito tranquilo, né? Foi tudo feito com muita facilidade. Depois, e até ele também, né? Meu marido, tirar tempo para ir lá, para poder mexer nos documentos dele também,
né? E nos meus documentos, e nós quase casamos para poder fazer isso tudo. Mas assim, foi tudo muito fácil depois que eu parei de achar dificuldade em não ter um documento. Então, às vezes a gente coloca dificuldade onde não tem, né? Tudo tem os seus dois lados, né? Por algum motivo isso está acontecendo. Então, ainda bem que eu não precisava do documento para trabalhar. Eu ganhei dinheiro na internet, até hoje ganho dinheiro na internet, sem precisar de usar meus documentos daqui. A única coisa que eu ganho que eu uso é o meu cartão do banco, né? Para fazer o depósito na minha conta. Então, ainda bem que eu tinha conta no banco. Ainda bem que eu não precisava dos meus documentos, mas eu não olhava para esse lado. Estava sempre focada na reclamação do problema, só focada no problema. E o que acontece quando você foca no problema? Atrai mais problemas, né? Isso eu fui entendendo depois que eu comecei a fazer a limpeza energética, já expliquei aqui, né? Eu tenho esse treinamento Ho'oponopono, Destravando a Minha Cocriação, que é o passo a passo de entendimento que eu fiz, downloads que eu fiz, né? Para poder chegar a viver uma vida próspera, saudável, abundante e feliz. Porque às vezes você até tem dinheiro, mas não tem felicidade, tem escassez de felicidade, tem escassez de saúde, tem escassez de satisfação com o que você vive, com as pessoas, né? Então, esse treinamento Ho'oponopono, Destravando a Minha Cocriação, é um passo a passo que eu criei, que foi o que eu fiz, né? E é o que muitos alunos estão fazendo, que também está conseguindo chegar a algum lugar, né? Está conseguindo viver essa vida próspera, saudável, abundante e feliz. E se você tem interesse nesse treinamento, vou deixar o link aqui abaixo para você entender mais sobre o que é esse treinamento, ok? E aí você se conectar com aquilo que você quer de uma forma mais tranquila, entendendo quais são suas crenças, de onde que vem as suas crenças, limpando essas crenças e reprogramando a sua energia para se conectar com aquilo que você quer. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada e ver se está na hora de você dar esse próximo passo e avançar para esse próximo nível da sua vida, se alinhando àquilo que você deseja, àquilo que você quer, ok? Este é um treinamento que eu deixo para você, o passo a passo que eu fiz, tem um valor simbólico, dá uma olhada lá que se calhar isso vai contribuir também para os seus próximos passos, para a sua nova vida, ok? Gostou desse vídeo? Foi útil para você? Se foi, deixa o seu like aí que eu vou entender que foi bom para você, que você caiu aí algumas fichas, comenta que Carla, caiu aqui uma ficha. Eu às vezes fico, né, nessas reclamações, nessas comparações, e isso trava assim muito a nossa vida, ok? Então, se você percebeu isso também, se já percebeu, se está precisando mudar, comente aqui com a gente, né, para a gente partilhar mais sobre esse assunto e nos conectar aí com essa egrégora, ok? Fazer uma grande egrégora aqui através desse entendimento. Então, deixa aí o seu like para eu enviar esse vídeo para mais pessoas. Se foi útil para você, envie ele para mais pessoas também. E um beijinho de luz no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.